Bom dia! Estamos iniciando mais uma edição do FGN Capacita, o nosso encontro semanal com a qualificação do serviço público municipal. Estamos recebendo na manhã de hoje a doutora Michele Calderan, especialista na área de reforma tributária, que irá nos apresentar o tema Como o ISSQN de 2026 irá influenciar a Receita Municipal até 2077. Doutora Michele, seja bem-vinda. Olá, Natan. Uma honra, uma satisfação fazer parte do FGM Capacita. Eu espero conseguir realmente corresponder às expectativas e estou muito feliz em falar aqui sobre a reforma tributária, em especial desse aspecto relacionado ao ISSQN, um tributo que a gente sempre teve uma paixão, um apego e agora mais do que nunca, né? Quando ele tem aí uma data definida para ser extinto, e muitas vezes olhando para o quadro, o cenário, né, da reforma tributária, se perguntam se o que ele ainda vale, qual é a importância do ISSQN, né? E a proposta de hoje, o tema de hoje, é exatamente para que nós possamos ali destacar a importância desse tributo de competência municipal e a sua influência até 2077 para esses municípios. Falar em reforma tributária é extremamente complexa, existem aí muitos aspectos, camadas e mudanças absurdas e, obviamente, impactantes na rotina, né, na gestão e no orçamento e nas receitas públicas municipais, assim como dos estados também. Falar em reforma, imaginando que será um tributo que terá aí a sua extinção em curto espaço de tempo, vamos dizer assim, né, o ISSQN em 2033 ele já não existirá mais, então nós estamos realmente tratando de um tributo de competência municipal, que tem seus dias contados, no sentido de não teremos mais um tributo de competência exclusiva do município, onde ele pode ali trabalhar a questão de desenvolvimento econômico, com concessão de benefícios, com reanálise, definição, né, de suas alíquotas, de sua capacidade de incrementar, de recuperar, de arrecadar, enfim, fiscalizar, tudo isso vai ser novo, tudo isso mudará com a reforma tributária, de fato, não teremos aí uma mudança pequena, uma mudança realmente muito expressiva no sentido de competências e gestão e rotinas tributária, né, e fiscal do município. Então, partindo já para a nossa temática, mas antes disso, saber que a reforma tributária ela vai extinguir os dois principais impostos incidentes sobre o consumo. O que é o consumo? O consumo de serviços, o consumo de bens, né? Então, nós temos hoje o tributo de competência municipal, ISSQN, o tributo de competência estadual, ICMS, e nós temos aí a criação de um tributo que vai ser único, que vai ser composto por alíquota estadual e municipal, de competência partilhada, no sentido de, em tese, destinação dessa receita, quem define ali essa carga tributária, porém, se limita a isso. Nós teremos aí muita mudança no sentido de receita, acessar a receita, enfim. Hoje, o contribuinte paga o tributo diretamente na conta do município, não é o que vai ocorrer com o IBS, né? Uma das principais mudanças. Eu não consigo enumerar aqui quantas mudanças são tão significativas, mas são várias, e ainda pode ser que surjam outras. Mas o fato é que falar da reforma tributária, nós temos que ter em mente que existe transição, ela não vai da noite para o dia haver a transição de um sistema para o outro, né? Não vai, hoje tem ISSQN, 100%, amanhã zero e 100% do IBS. Não vai ser assim, ele vai ter transição. E aí nós precisamos ter em mente que são dois tipos de transição, pelo menos. Tem a transição da carga tributária, que é a incidência sobre o fato gerador, né, a ocorrência do fato gerador e a tributação. Essa transição ela é mais curta, ela ocorre entre 2029 e 2032, porém, nós temos uma transição que ela é mais extensa, quase 50 anos. E aí que entra o nosso ISSQN, tá? Por que uma transição tão extensa em relação à repartição de receita? Como eu disse, o IBS, o novo tributo, ele tem aí
aspectos e, indiscutivelmente, mudanças muito drásticas quanto aos seus critérios. Quando se fala, quem estuda tributos, né, direito tributário, já ouviu falar em hipótese de incidência tributária. A hipótese de incidência tributária, ela tem ali seus critérios, né, espacial, temporal, pessoal, quem paga, quem cobra, quem tem a titularidade dessa receita, onde ele ocorre, quanto ele né, qual é a base de cálculo, como ele é calculado, enfim. E uma das coisas que muda, assim, indiscutivelmente, a maior mudança é que ela vai ser para o destino. Então, hoje eu tenho o ISSQN que incide no local da prestação de serviço, ou na sede, que entende-se em regra, né, que o serviço é prestado na sede da empresa prestadora, mas nós temos ali longos, né, mais de 30 anos discutindo, na verdade, mais de 20 anos discutindo essa lei, né, em vigor, que é a 116. Mas ali já com precedentes que trazem uma certa segurança jurídica no sentido de onde é devido o tributo. Mas o fato é que temos ali a identificação desse sujeito ativo. E no caso do IBS, isso muda o quê? Para o destino. Quando a gente fala em destino, é quem é destino, o que é destino. O ICMS, que é um tributo que nós temos participação, né, nós municípios, sempre que eu disser nós municípios, ele é um tributo que, a cada operação que não seja com encerramento, ele naturalmente, né, em quase todas as suas incidências, ele não tem um fato gerador único. Ele vai ocorrendo em uma cadeia. Então, alguém produz um insumo, que vende para outro, que produz isso, faz um subproduto, vai para um atacado, vai para o varejo, até que o varejista vende ali o produto. Então, é comum ter ali cadeias de operações relacionadas ao ICMS. E isso vai gerando a cada momento, a cada local que se produz, ele gera ali a incidência tributária. Quem tem município que tem usina, que tem indústria, né, conhece o que eu estou falando, está entendendo o que eu estou falando, porque ainda que o que eu consumo, o combustível que é produzido no meu município por uma usina, ele não necessariamente vai ser consumido ali, muito pelo contrário, mas ainda assim ele gera VAF para mim. Ainda que ele seja vendido e comercializado para o consumidor final fora do meu estado, ele vai gerar ICMS para o meu estado, e ele vai gerar divisas e receita pública para o meu município também, através da repartição da destinação dos 25% através do IPM. Porém, no caso do IBS, nós não teremos essa destinação por cadeia, em uma das principais mudanças. Ele vai ser na operação final, ou seja, quando a gente fala de consumo final ou destino, foi entendido pelo legislador, não pelo constituinte, né? A Constituição ela não é clara nesse sentido, ela fala sobre não cumulatividade, ela fala sobre créditos e débitos, ela fala sobre a questão de ser destino, mas ela não fala, o destino vai ser só consumo final, no local onde ocorrer ali o encerramento da tributação. No ICMS, quando o varejista vende um produto para o consumidor final, nós dizemos que houve ali o encerramento, aquela operação foi o encerramento da tributação, não tem tributação posterior. Todas as antecessoras, né, todas as operações anteriores também teve ali sua tributação, mas não encerrava a tributação, então gerava créditos e débitos. Enfim, no caso do IBS, foi-se decidido pelo legislador que o destino será o consumo final. Então, o que a gente precisa entender disso? Cada operação dessa, cada serviço tomado por uma indústria, cada item vendido ou matéria-prima adquirida de outro município que veio para o meu município, isso está gerando, vai gerar tributos para mim, né? Em regra, que se tem ali colocado, posto na legislação, é que não. Então, nós temos que trabalhar o seguinte sentido: eu não serei titular da Receita, eu não serei sujeito ativo ainda daquele tributo, ainda que no meu município exista ali um destino numa cadeia de produção, tá? Isso faz com que nós, ao olhar, por exemplo, para o estado de Goiás, que é um estado produtor, né, um estado de produção primária, em sua grande maioria, vou falar assim, da produção rural, o que é produzido aí não é consumido aí, né? Nós temos um estado com um PIB muito, né, significativo, um desenvolvimento econômico muito também significativo nas últimas décadas, assim como alguns municípios que a gente já, né, eu já tenho conhecido ali
conhecimento de alguns municípios, e que na última década, nas últimas 2 décadas, teve um desenvolvimento econômico muito exponencial, muito acima de outros, né, municípios. E isso faz com que nós tenhamos, com essa mudança, uma mudança de critério de onde vai ser devido o tributo, para quem vai essa receita, nós tenhamos aí mudanças muito grandes em relação ao meu modo de desenvolvimento, qual é o meu padrão de desenvolvimento econômico, o que eu faço para desenvolver economicamente o meu município, o que eu faço para desenvolver o meu estado, né? O que vai gerar, de fato. Não é levar mais uma empresa para gerar VAF, o VAF não vai existir mais. Então, essa mudança, ela vai alterar completamente em diversas nuances em relação à destinação da receita, titularidade da receita e destinação dessa receita. Por isso que foi previsto 2 transições, uma que seria ali a carga tributária, da incidência em si, e outra relacionada à questão da repartição dessas receitas, né? Esse novo tributo vai gerar receita, e essa receita ela vai ser distribuída de que maneira? Eu tenho como, assim que finalizar em 2032, 2033 já aplicar 100% do destino da minha receita, o que vai acontecer com o município, com o estado que vai ter uma perda significativa de receita? Porque não terei mais a questão de ser ali tributado, ter ali a receita sendo gerada para o meu município. Como que isso vai ser compensado? Então, se pensou na questão de termos aí uma baita de uma transição. Nada mais, nada menos que quase 50 anos. Ela era prevista com 50 anos, tá? Esses anos que não vai bater ali, que ela vai encerrar em 2037, decorre do fato de que atrasaram um pouquinho, não conseguiram no tempo adequado que eles pensavam regulamentar, e por isso não teve como iniciar já agora em 2027 com a incidência. Então, eles perderam 2 anos, tá? Então, nós teremos aí início em 2029 e para fins de transição de repasse, repartição de receita, finalizando só em 2077. É isso que nós trouxemos aqui, tá bem? Nós vamos pensar ainda em por que seria, então, importante essa transição ao longo período e como vai ocorrer. Então, o cronograma de transição da carga tributária, da incidência tributária, ele vai ocorrer entre 2029, tá aqui, ó, 2029 e 2032. 2033 já não temos mais ISS, QN e ICMS, teremos apenas 100% de IBS, tá? Não vou falar aqui da CBS em si, mas a CBS, a transição dela, como é do governo federal para o governo federal, vai mudar a materialidade, a base de incidência, fato gerador, enfim, mas não vai mudar a titularidade da receita. Ele vai ter uma transição, 31 de dezembro agora, extingue PIS e COFINS, e em janeiro, dia 1º de janeiro, já tem 100% de CBS, né, vigente e sendo devida e recolhida para a União. Ah, mas não é só PIS e COFINS, tem também o IPI, já trouxe aqui para vocês, o imposto, também não vamos olhar para o seletivo, tá? O imposto, o IPI reduzido a 0. O que é o IPI reduzido a 0? O IPI é um tributo cuja alíquota, em diversas situações, até hoje nós temos algumas vigentes, alguns benefícios fiscais vigentes para o governo federal, que ou reduz, ou isenta, ou reduz a 0 a alíquota de IPI. Isso traz reflexos imediatos na questão do comércio, reduz o preço, né, porque diminui o custo tributário. Por outro lado, para os municípios isso é um problema, porque o nosso FPM, que continuará existindo, ele é composto por parte do imposto de renda e pelo IPI. Então, zerando a alíquota total do IPI a partir de janeiro de 2027, nós já teremos também alguns reflexos na questão da redução do FPM, que nós já vemos aí sentindo vez ou outra que o crescimento não está ocorrendo como esperado, e também, às vezes, a própria queda no repasse, seja por isenção de imposto de renda, enfim, situações de política fiscal do governo federal. Mas o fato é que essa transição do ICMS e ISS-QN para o IBS, ele traz essa graduação aqui. Nós temos em 2029 90% ISS-QN e ICMS, 10% IBS, e assim por diante, 90%, 80%, 70%, 60%. Então, em 2032, teremos 60% de ISS-QN municipal, 40% de IBS municipal, 60% de ICMS, 40% de IBS estadual,
E, obviamente, isso reflete tanto na nossa receita corrente própria, dos tributos, quanto na repartição também, né? Eu vou reduzindo meu tributo, eu vou reduzindo também meu IPM, e aí eu vou sofrendo todos os reflexos decorrentes dessa reforma. Então, isso é um período em que nós teremos dois sistemas de tributação do consumo. ICMS e IBS sendo tributado ao mesmo tempo, parte e parte, e ISS-QN a mesma coisa. E também teremos um IBS que incidirá sobre operações que hoje, atualmente, não são tributadas nem por um nem pelo outro, nem pelo ICMS sobre bens e alguns serviços, nem pelo ISS-QN, que incide só sobre os serviços listados na 116, né, na lei complementar. Então, vai ser uma inovação, em 2029 passaremos a ter receitas distintas. Para o contribuinte, ele vai ter que trabalhar com essas duas apurações em separado, com recolhimentos, obrigações acessórias inúmeras, enfim, tá bom? Em relação à destinação da receita, a gente já foge um pouquinho mais. E aí nós temos essa transição mais longa, de 2029 até 2077. Só em 2078 é que 100% do IBS será destinado para o seu titular da receita, nos termos da legislação, que é o sujeito ativo, e não mais repartido ali de forma transitória, tá? Tudo o que se arrecadar de IBS nos anos de 2029 a 32, quem que vai arrecadar? Quem vai arrecadar o IBS em momento nenhum, nem durante a transição, nem depois da transição, será o município. O município não terá mais a atribuição de arrecadar. É o comitê gestor quem irá arrecadar, tanto estadual quanto municipal, e ele fará a repartição, ou seja, o repasse. Tá? Ele quem apura, ele quem faz a análise para quem é devido, e ele quem faz a repartição de acordo com um índice de coeficiente que a gente vai tratar, que é o nosso objeto dessa pauta de hoje. No sentido de arrecadação do IBS, então, até 2032, 80%. A partir de 2033, 90%. Então, o município que o meu IBS, nesse período até 2032, vai ser 20% do que seria devido para mim? Não. Porque, além dos 80%, tem um percentual que vai ser retido para criar um grande fundo, tá? Então, vocês não receberão diretamente 100%. O fundo não vai sair do que está retido lá, o fundo vai sair do que seria destinado para cada um. Então, é cada um contribuindo, tá bom? 2033 aumenta, olha só, amplia ainda mais, né? Menos dinheiro direto no município, direto que eu digo assim, né? Destinado pela sua capacidade de arrecadação ali naquele momento do IBS, e mais pelo repasse dessas receitas. E, então, de 2034 a 2077, nós teremos uma redução gradativa dessa retenção feita pelo comitê gestor. Então, o comitê gestor arrecada 100%, segura 80%, desconta mais um percentual para ir para o fundo, e o restante encaminha para o cofre daquele município quando identificado e quando encerrada ali a operação e caracterizado, configurado, de fato, a destinação para onde vai ser esse tributo devido, tá bem? E aí, de 2034 até 2077, ano a ano, vai reduzindo esse percentual de retenção desses 80%, desses 90%, até que não tenha retenção mais em relação a esse valor. Essa receita, que vai ser ali gerida pelo comitê gestor, ela vai ser distribuída na data fixada por ele, dentro ali das competências, não sabemos se vai ser quinzenal, decidial, se vai ser todos os dias, se vai ser uma vez por, enfim, se vai ser uma vez por mês, não sabemos. O fato é que ele arrecada, apura, competência anterior, entra o dinheiro, fechou a competência e encaminha. Essa matemática toda vai ser feita, e quando eles apurarem ali o valor líquido para ser repassado para os municípios, eles irão, então, aplicar um coeficiente. Esse coeficiente é o que nós precisamos observar agora, tá? Esse coeficiente significa que é um percentual que cada município terá em comparação ou em relação ao total e o que seria aí do total da receita de todos os 2.569 municípios, mais o Distrito Federal. Como que vai ser apurado esse coeficiente? Olha só, o município vai ter uma receita média de referência.
Aí essa receita média de referência apurada, né, apurada ali pelo comitê gestor em relação ao seu município, vai ser dividido pela receita média de referência do conjunto de municípios, ou seja, a minha receita média sendo dividida pelo total das receitas somadas de todos os municípios e o Distrito Federal. Isso vai me dar um percentual chamado coeficiente, tá? Como que vai ser apurada essa receita média? Essa receita média vai ser composta pela arrecadação de ISS-QN, mais a quarta parte do ICMS de 2019 até 2026. Ou seja, eu tenho uma receita futura até 2077, que será definida em 2027, quantos por cento virá para mim, quanto será ela, em relação a percentual de participação, tá, gente? Não é em relação ao valor de reais, tá? O valor de reais da arrecadação do ISS-QN somado com a quota parte do ICMS, ele vai definir a minha receita de referência, para que eu possa apurar, para que seja definido o meu percentual de participação. Então, se o meu município vizinho tem uma receita muito maior que a minha, o meu coeficiente vai ser menor que o dele. Esses coeficientes todos somados dará 100%, assim como funciona no IPM. Quando um aumenta, o outro diminui, porque a conta tem que fechar no 100%, não ultrapassa 100%, tá? Então, esse coeficiente, essa receita de referência, receita média de referência, será apurada entre 2019 e 2026. Ou seja, a minha receita do meu passado é que vai definir quanto vai ser a minha participação até o meu futuro em 2077, que provavelmente eu, sei lá, mas né, quem esteja aí nos ouvindo, que sequer estaremos aqui. Então, quando pensa em algo assim, fala, não, mas nem vai ter reflexo, mas calma que a coisa vai piorando. Mas em relação à questão desse índice aqui, como que ele vai ser calculado? Eu pego toda a minha receita de ISS-QN de 2019, seja ela principal, dívida ativa, Simples Nacional, enfim, tudo que entrou de ISS-QN no meu caixa municipal, multas, juros, correções, tá tudo ali. Somo com a minha cota parte de ICMS recebida naquele exercício também, eu tenho um valor. E assim eu faço com todos esses anos. Mas eu preciso atualizar eles até 2026 e achar uma média, porque não é somado tudo ali do jeito que está engessado, não. Então, eu vou pegar 2019 e vou atualizar até 2026. Quanto deu? 2020 até 2026, e assim por diante. Esses valores serão corrigidos por crescimento real, ou seja, tudo aquilo que eu recebi não vai ser necessariamente pelo IPCA, nem Selic, né? Porque ele vai ser pelo crescimento real, ou seja, se em 2019 eu tive uma arrecadação de 100 milhões, em 2020 eu tive de 130, eu tenho um percentual de 30% de crescimento da minha arrecadação. Não importa se isso foi porque veio uma empresa, porque o Estado ou a União fez uma obra gigantesca, uma concessionária, não importa. Aquilo que arrecadou, a minha receita total, somado o ISS-QN e o ICMS, meu IPM daquele período, ele vai me dar ali aquele da referência, e eu vou fazer a cada ano, de 2019 para 2020, quantos por cento de crescimento real. Não desconta nada, tá? Nem inflação, nada. De 2020 para 2021, quanto? E assim por diante. Achei ali os percentuais, eu vou pegar 2019 e vou atualizar ele até 2026, tá? Então, por exemplo, o que eu arrecadar esse ano, o que eu recuperar de dívida ativa esse ano, ele vai ser um índice, né, de crescimento real que eu vou aplicar nas minhas receitas de 2019, de 2020, 2021, então, para atualização desse período de 2026, tá bom? E então, nós temos essas informações passadas. Como que o comitê vai apurar isso? Ele vai notificar o município vai apresentar, ele vai pegar no portal da transparência, como que ele vai fazer? O comitê, ele tem um prazo estabelecido para fazer isso, não é um prazo muito longo, e os municípios têm ali algumas bases de informações, com base nas declarações e cumprimento de obrigações acessórias, né? SICONF é o que aparece em primeiro lugar. Então, quando a gente trata aqui, deixa eu só voltar aqui para vocês, o SICONF, nós temos obrigações durante o decorrer do ano, periódicas, né? Em alguns períodos nós vamos ali fazendo
as declarações, a apresentação, que às vezes ela pode ir meio que zerada para a gente cumprir a tabela e não entrar ali no cadinho, e que lá no final faz o balanço e às vezes não volta a corrigir. Então, é comum identificar municípios que têm informações do SICONF zerado em alguns períodos, trimestres, bimestre, trimestre, depende daquele período ali da obrigação, tá? Então, nós precisamos olhar para isso. Nós precisamos revisar essas informações do SICONF, verificar o nosso balanço. No SICONF estava um valor, mas eu fiz ali a apuração, a identificação no meu balanço, e ele tem ali um valor discrepante ou inconsistente, eu preciso identificar qual que é a correção, tá? Por que usar o SICONF? O SICONF é onde a União, o jeito mais fácil de ter acesso às informações é isso. Então, em primeiro momento, diz que é esse, mas também permite que se use prestação de contas anuais, ou seja, que vai para o Tribunal de Contas de vocês, a própria prestação de contas do Estado em relação ao IPM de vocês, ao ICMS. Então, essa conferência dessas informações, dessas bases de informações é extremamente importante. Por quê? Porque ela vai ter ali esse impacto e essa referência como base para fins de cálculo do meu coeficiente. E lembrando que vai ter longo prazo de duração, tá? Nós teremos aqui uma outra situação a se observar. Se eu tenho de 2019 a 2026 uma receita, essa lei ela foi aprovada em janeiro de 2026, mas até então eu não sabia que a minha receita de 2019 até agora seria computada. Então, eu tenho ali situações em que eu concedi benefício fiscal, eu concedi redução de alíquota de ISS/QN para implantação de uma empresa, pensando no VAF, no IPM, eu concedi algumas isenções, né, de construção, de uma obra de construção, de uma grande indústria, enfim, várias e várias situações. Teve edificações, ou, enfim, ocorreram ali fatos geradores, operações que o fisco não atuou, né, não tinha ali a eficiência, não foi feita a fiscalização, então eu tive muita perda por sonegação. Eu tive uma falha no meu sistema que não fechou as declarações mensais dos contribuintes, eles estão lá 2, 3 anos sem fechar, e eu não percebi, não foi pagando tributo, e eu não tive arrecadação. Inúmeras situações que, se a gente olhar para o passado, vão refletir no nosso futuro. Por quê? Porque eu não cuidei, não geri, né, da forma adequada a minha receita, o meu tributo, o meu imposto próprio, que é o ISS/QN. E isso vai trazer até graves consequências. Por outro lado, um município que teve uma empresa que se instalou ali, teve um grande investimento, obras, enfim, girou bastante, mas foi assim, sazonal, ocorreu nesse período, mas não depois, porque ela não gerava ISS/QN. Tá tudo certo, também vai computar. Tá? Então, não é uma régua que vai realmente medir o tamanho do seu município, a necessidade do seu município, nem nada disso, tá, gente? Ela é olhar para a sua receita, independente do que ocasionou aquela receita. Se você teve uma perda por alguma razão, se você teve um incremento sazonal ali por outra razão, enfim, não importa, isso não vem ao caso discutir. O que precisa ser feito é realmente conferir essas informações, fazer as correções adequadamente, para no momento que sair ali a publicação desse índice, eu ter condições de identificar inconsistências e poder me defender o interesse do meu município, tá bem? Esse coeficiente, ele vai ser publicado em 31/8 de 2007, até 31/8 de 2027. Ou seja, eu terei a expectativa de que até essa data vai sair o meu coeficiente. O comitê gestor vai ter calculado qual é a minha participação, qual vai ser a minha capacidade de participar nesse bolo, né, total de arrecadação do IBS, que será ali gradualmente retido pelo comitê gestor. Qual é o período que eu tenho para impugnar? 30 dias. Pode ser que o comitê divulgue dia, sei lá, como é até, né, vamos considerar que divulgou em julho, ou então no comecinho de agosto. Não é que vai ser só a partir do dia 31 vai contar seu prazo. A partir do momento que divulgar no Diário da União, inclusive não vai divulgar no seu, você não vai ser notificado, não vai ser informado, não vai sair no Diário do Estado, nada disso, tá? Vocês vão ter a informação porque o comitê publicou, divulgou lá no Diário Oficial da União. E ali o tempo vai correr contra o teu interesse, no sentido de que o prazo vai se iniciar. Então, terá ali os 30 dias legais para fazer a impugnação.
Imagine só, 30 dias para eu poder ter tempo de ver onde é que está a inconsistência, conferir meu SICOMF, verificar meu ICMS, verificar meu balanço, de onde, por que não bateu a informação, a gente não vai ter tempo para isso. Então, já como dever de casa, sempre que oportuno nós temos falado sobre isso, nós fizemos a conferência e foi tratado sobre isso, revisem agora, já de imediato, quais são as suas informações financeiras e fiscais que estão no SICOMF. É a primeira base que vai ser consultada. Aí eu identifiquei que tem um período que está zerado, porque eu não entreguei, eu enviei zerada a informação para não ficar lá no cadinho, não tem nenhum tipo de problema em razão da não prestação da informação ou transmissão da obrigação acessória. É muito comum isso também. E aí o que vai acontecer? Se chegou lá no final, eles fizeram a apuração, eles não falam quando vão fazer a apuração, tá, gente? Eles falam quando vai ser divulgado, data limite para divulgação. Então, vocês terão um prazo exíguo ali para poder fazer a impugnação. Mas pode ser que eles já estejam levantando os valores hoje. Pode ser que, enfim, não sabemos, eles não têm ali a obrigação de divulgar mapas, relatórios, nada disso. Tá? Seremos surpreendidos pela divulgação e aí o início do prazo para podermos realmente fazer a impugnação, tá bom? Então, olha agora, corrige agora, não deixa passar do primeiro trimestre, pelo menos do ano que vem, façam o que é possível fazer hoje para que não tenham surpresas, tá bem? E aí eles terão 90 dias para julgar todos os recursos, fazer as análises, enfim. Quando a gente fala de fazer análise da nossa receita, de corrigir, identificar alguma inconsistência, e aí a gente identifica lá que está zerado. Ou eu não consigo corrigir isso, enfim, em alguma razão, no momento em que foi ali levantado os dados pelo comitê gestor, ou até mesmo depois, né, eu só identifiquei na hora de fazer a impugnação que eu identifiquei que estava zerado lá. Vamos considerar que em algum período você tinha ali um trimestre sem receita, ou um exercício sem receita de ISSQN não informado, ou você corrigiu, enfim. A lei já estabeleceu critérios de como serão, aliás, já estabeleceu como ser feito neste caso de não ter a informação. Se eu não tenho informação, eles vão estimar. Eles vão fazer um cálculo de média, enfim. Eles vão usar critérios objetivos para se chegar em um valor. Então, não é interessante permitir que fique ali zerado, tá? E as inconsistências entre uma informação fiscal e outra, balanço e SICOMF, enfim, tá? Então, observem isso, porque não será permitido, olha, tá aqui, eu tenho a receita, só que o SICOMF está errado. Eles já têm isso, eles não vão recalcular porque você apresentou o seu balanço. Eles já têm previsão legal de como será feito caso não haja informação. Caso o município não tenha cumprido, caso o município não cumpra agora, tá? Então, a gente está falando do passado, mas presencialmente também vale, tem que cuidar, gerir corretamente essas informações lá. Fui fechar o balanço, tive que fazer um ajuste, identifiquei um erro, volta lá, retifica, corrige esse ponto. Não permita que inconsistência prejudique o valor da tua receita média para participação, ok? Nós temos inúmeras possibilidades de trabalhar isso previamente, mas depois que o prazo se esvair, dificilmente ou não há previsão legal para qualquer coisa. Ah, mas pode fazer judicialmente? Judicialmente, constitucionalmente falando, é um direito constitucional de qualquer pessoa acessar a justiça. Se vai refletir, não sabemos. Se vai conseguir um resultado, também não sabemos. O que nós sabemos que dificilmente você discutiria isso na justiça estadual. Tá? Estamos falando do Brasil inteiro. E existe uma dinâmica aí a ser discutido, quem terá competência para fins de julgar, processar e julgar ações e medidas judiciais relacionadas ao IBS, e há uma indefinição, mas uma vertente para ir para a Justiça Federal e não, ou se criar uma nova justiça, né, nunca se sabe, ou mais dificilmente seria ali a nível de justiça estadual, não, quem vai ser demandado é o comitê, né, de quem vai ser a competência, embora seja um comitê municipal estadual. Então, isso são coisas que não dá para a gente contar de modo algum, precisa realmente fazer o dever de casa e cuidar para que esse tipo de prejuízo o município não tenha, tá bem? E, obviamente, nós estamos falando sobre um coeficiente que é calculado com base no geral. Se eu tenho um coeficiente
que se o meu aumentar, o do município vizinho diminui, do município de outro município vai diminuir, porque a conta tem que fechar 100%, então eu preciso também ficar de olho naquelas informações dos outros municípios. É óbvio que, às vezes, para o município vai ser humanamente impossível conseguir ter uma estrutura para isso, enfim. Nós estamos, né, pensando alto e tratando sobre essa questão de coeficientes, mas é isso, tá bem? Vocês precisam realmente olhar para o seu e, sempre que possível, também fazer uma análise geral e conferência, sim, dos demais, das informações dos demais municípios ali, sem dúvida alguma. O que eu posso fazer enquanto fisco, enquanto município, para melhorar o meu ISSQN, a minha receita média e melhorar ali a minha participação nesse coeficiente, nessa repartição de destinação de receita? A fiscalização que você fizer agora, tudo que se arrecadar hoje de ISSQN, independente se é de 2019, se é de 2010, qual é a competência, ele entrará para cálculo da tua receita média. E olha que interessante, o que eu incrementar, se a minha receita no ano passado tiver um incremento por ações, medidas que eu fizer agora, de recuperação de dívida ativa, de lançamento, de fiscalização, autorregularização, enfim, todas as medidas legais que eu utilizar para incrementar a minha receita de ISSQN hoje, vai refletir positivamente para o meu coeficiente. Ele vai refletir para a minha receita do ano de 2026, que vai ser somada e dividida para encontrar a média, e ele vai ser acrescido em índice de correção de todos os meus exercícios. 2019 a 2025 vai ter a correção pelo crescimento real de 2025 e 2026. Isso significa que, se eu conseguir elevar por alguma campanha que eu fizer, por alguma fiscalização que eu fizer, melhora na arrecadação em razão de protesto, de cobrança administrativa, de execução forçada, onde eu consigo ir lá e penhorar um imóvel, fazer uma adjudicação, isso vai entrar como receita, tá? Isso entra como receita. Então, qualquer programa, qualquer medida que eu implemente agora, que melhore, que incremente a minha receita de ISSQN, vai ter um reflexo muito positivo para o seu município durante toda essa transição. Além de melhorar o seu caixa atual, né, você terá aí todos esses reflexos positivos inquestionáveis para fins de transição. Então, eu trouxe aqui um quadro para pontuar o que eu devo fazer neste momento. Eu tenho que me preocupar qual é a alíquota que eu vou definir? Não, foque primeiro no seu ISSQN e nas suas informações financeiras e fiscais. Meu ISSQN, minha dívida ativa, o que eu preciso fazer para recuperar, como que ela está? Aí, quando a gente fala em dívida ativa, por exemplo, eu sei que é rotina, e às vezes é cultura do município, os pedidos de prescrições muito facilitados, sem muita instrução, sem verificação mesmo do histórico daquela dívida, saber se teve interrupção, se teve suspensão de prescrição, enfim, todas essas situações que te garantem ainda o direito de uma dívida, de um crédito tributário de anos anteriores. Porque não é porque a dívida é de 2010 que ela está prescrita, precisa ver o histórico dela, se ela já foi parcelada, cada vez que parcela, interrompe prescrição, se ela foi suspensa por um parcelamento, se ela foi suspensa por alguma medida judicial, às vezes um embargo de declaração, ou alguma liminar que suspendeu a cobrança daquela dívida. Então, olhar para a minha dívida ativa e simplesmente com pedido de prescrição ir lá e baixar, é a melhor maneira de perder receita, é a mais eficiente de se perder receita. E neste momento, às vezes, implementar uma rotina de revisão dos pedidos de prescrição é, sem dúvida alguma, positivo e vai te trazer aí reflexos de melhoria na tua arrecadação e na tua receita média, obviamente. Então, olhar para essa questão de gestão da dívida ativa, de prescrição, não prescrição, de cobrança dela, cobrança administrativa, protesto, refis, eu tenho um refis, estou fazendo um programa, já fiz um refis no início do ano, posso fazer outro? Eu posso fazer refis no ano eleitoral? Pode, o que você não pode é perdoar a dívida. O refis, ele é um programa de recuperação que o desconto concedido, ele está condicionado a um pagamento. Então, nós não estamos falando de benefício como se fala, gratuito para o contribuinte. Ele está tendo desconto porque ele está pagando. Então, ele não está sendo gratuito, ele está ali aderindo ao programa. E aí, para poder ficar mais fácil de ter a segurança jurídica, se vocês se recordam, um dos maiores refis que foram feitos pelo governo federal
em 2014, pela Dilma, governo Dilma na época, foi um ano eleitoral federal, inclusive. Nesse ano nós temos eleições gerais, né, Estado e União. Mas, ainda assim, surgem dúvidas, questionamentos. Então, o que vocês precisam observar se o refis for uma das medidas que querem implantar? Para que não haja perdão. Dívidas até R$ 500 vai ser perdoada e baixada para poder limpar minha dívida ali. Não façam isso. Isso, né, pode configurar uma irregularidade no período eleitoral, ainda que as eleições não sejam municipais, tá bem? Mas, no mais, desde que seja aquele padrão anualmente, não é diferenciado para um e para outro, é geral, aqueles critérios, aqueles requisitos que precisam ser observados nessa circunstância, nessa situação. Então, é possível fazer. E aí, o que eu sugiro para vocês? Incluam nisso, se caso vocês não tenham ainda na legislação, uma possibilidade de não só dívidas ou créditos constituídos ou não constituídos, escritos ou não, execução ou não, protestados ou não, não só isso. Se eu estou fazendo uma fiscalização e apurei aqui uma dívida, se eu for lá e fizer um auto de infração e aplicar penalidade, provavelmente essa empresa, esse contribuinte, vai fazer uma impugnação, né, pela dívida, tem o valor da multa, enfim. Criem ali, independente de refis, até 31 de dezembro, a possibilidade de o contribuinte fazer a espontaneidade disso. Identifiquei que você deixou de recolher tanto de tributo, e você tem um prazo de tanto para recolher ele corrigido monetariamente, com a multa de mora apenas. Pronto. Você já está aí criando uma ferramenta eficiente de recuperação de créditos até então não constituídos, né? Que você vai estar ali fazendo a fiscalização e vai ter esse incremento. É interessante, é importante. Algumas legislações já têm isso, né? Já implantadas, aqueles municípios que de fato têm uma fiscalização mais efetiva, às vezes já trabalhavam com isso. O Estado é muito comum que tenha também, tá bom? Analisar e conciliar os registros de vocês. Às vezes fizeram um refis e essa receita, na hora de gerar ali a parametrização para poder emitir o documento de arrecadação, criaram ali receitas diversas. Dívida ativa, não sei o que, refis, número tal, ou lei tal. E ao invés dessa receita entrar como ISSQN, ela entrou como outras receitas. Financeiramente, bateu sua prestação de contas tudo certinho, mas essa informação não entrou como ISSQN. E aí você vai ter o azar de não ser computado. Então, revisem isso também. Parece incomum, mas isso é comum, tá, gente? É comum por quê? Porque o que se olha na prestação de contas, no fechamento da contabilidade, do financeiro, é quanto entrou na conta. A pessoa tem que acompanhar e falar assim, entrou um depósito aqui, ou agora o Pix, né? Entrou aqui, do que é? Não sei, coloque TBI. E, na verdade, é uma empresa que pediu o contato para poder fazer um depósito, porque não tinha ali o DAN, enfim. Não importa. O fato é que uma receita de ISSQN que entrou não sendo contabilizada como ISSQN, vocês estão perdendo, tá? No caso do cômputo ali. Então, é importante que revisem isso também. E a parametrização da nota fiscal eletrônica. Tem muito caso de hoje notas fiscais sendo emitidas, os municípios perdendo receita, porque está voltando a nota fiscal do Portal Nacional, alterada do local da incidência, porque eles engessaram ali aquelas hipóteses. Antes a gente trabalhava só com código de lista de item das listas de serviços, agora tem um código, como chama mesmo, nomenclatura de bens e serviços, né, que incluiu ali todos os bens e serviços e mais outros que não são serviços. Então, dá uma olhadinha para isso também, porque alguns municípios estão perdendo receita em razão disso, porque antes pouco importava o item que estava vinculado e a descrição. Chegava ali, você fazia retenção, enfim. Hoje, às vezes está descrito de uma maneira, o item está outro, e aquele item que está ali vinculado, aquele número da nomenclatura, ele está desviando a receita para outra competência, para outro município. Isso é rotineiro dentro dos municípios, das gestões que a gente tem acompanhado desde a implantação da nota fiscal nacional. E por fim, mais uma vez, o SICONF fazer a revisão, revisar as prestações de contas, ver se bate o valor. Pode-se dizer que é impossível acontecer, mas tem município que, às vezes, o valor do ITR, por exemplo, não está lançado lá. Não que o ITR vai interferir, mas do mesmo jeito que está lançado errado o ITR, pode estar errado na sua própria prestação de contas o ICMS, né? O que recebeu de ICMS, às vezes, confundiu as coisas e colocou ali como, sei lá, como emenda, né? Ele não entrou necessariamente ali como um repasse
do IPM. Enfim, são diversas situações que precisam agora, nesse momento, ser revista, ser observada, e é o que mais de imediato existe para o município fazer em relação à reforma tributária. É se preparar, se organizar, para que no momento em que tivermos esse coeficiente divulgado, vocês tenham condições de fazer as impugnações, de apresentar provas, porque não basta alegar, precisa se fazer prova, não é mesmo? E está aí preparado para impugnar esse coeficiente tão importante que vai aí engessar o município até 2077, gradualmente falando, mas ele não vai ser revisto posteriormente, ele vai ser definido em 2027 e aplicado até 2077. Eu não computei aqui o prazo, o tempo, não sei quanto tempo me estendi, mas vou dizer a vocês que essa matéria relacionada à capacidade de receita, de incremento, de informações, olhando para esse quadro de duas transições diferentes, né, e a única janela que nós teremos para impugnar, mais do que nunca, aqui está a legislação para vocês olharem também, mais do que nunca nós temos aí a possibilidade do teu município aprender a trabalhar um pouco mais com o ISSQN, até porque nós estamos falando hoje da importância dele no coeficiente, mas eu quero ressaltar uma coisa para vocês aqui. O ISSQN, ele vai existir até 2032, o fato gerador ocorrendo até 2032, e passando disso, nós ainda teremos a possibilidade, né, o direito, o dever de fiscalizar o passivo. Então, 2034, 35, 36, 37, 38, nós ainda estaremos, né, trabalhando a fiscalização de impostos devidos de fatos geradores ocorridos em anos anteriores, quando ainda era sujeito ao ISSQN. Então, não abandone esse tributo, olhem ele com mais carinho, olhem ele com mais cuidado, observem essas questões de perdas de receita, seja por sonegação, seja por não cobrança, permitindo a prescrição, né, processos de execução parados, a ineficiência da recuperação dessa dívida ativa, mas também essa questão de contribuintes. Como que a gente costuma orientar a fazer um planejamento? Eu busco sempre do maior para o menor, os maiores devedores, os maiores contribuintes, os maiores contribuintes por retenção de tomadores de serviço, e assim por diante você começa a achar o fio da meada e trabalhar isso, e apesar de ter um prazo muito curto, né, nós estamos aí em agosto, ainda é possível fazer bastante coisa, ainda é possível ter acesso às informações e atuar, seja orientando a uma denúncia espontânea, a uma autorregularização, seja fazendo a fiscalização de fato. E quem não faz fiscalização até hoje precisa iniciar. Vocês precisam aprender a fiscalizar o ISSQN de fato, como lançar, constituir de forma válida, para que também vocês passem a conhecer um pouco o IBS e vocês vão ter obrigatoriamente que tratar esses dois tributos ao longo desse prazo de transição. Então, é muito importante que nesse momento tenham despertar para essa ação. Não é só uma questão de, eu não consigo fazer a fiscalização, não consigo fazer isso, uma questão isso, aquilo, enfim, que a gente sabe que muitas vezes envolve questão de estrutura física, estrutura técnica, estrutura de pessoal, mas demonstrem isso, o quanto isso é importante para o gestor, para o secretário que está assistindo, o quanto isso é importante com o seu auditor fiscal, ainda que ele esteja ali, estou perto de me aposentar, mas precisa trabalhar essa ação, de fato, do fisco municipal, para que vocês tenham aí a chance de incrementar, de melhorar a capacidade de vocês nessa participação de receita futura. Existem muitos aspectos ainda a tratar, mas o que nós gostaríamos de trazer, espero ter conseguido contribuir com vocês hoje, é sobre isso, a importância do nosso ISSQN, que às vezes tem gente abandonando, não só para a nossa receita atual, mas também como isso vai refletir para o seu município até 2077. Eu me coloco à disposição para tirar dúvidas, para ouvir algumas sugestões também, enfim, eu gosto muito de debater a reforma tributária, principalmente a prática da gestão tributária, né, como ela ocorre dentro do município, me coloco à disposição, podem encaminhar
Às vezes, se o Natan tiver algum canal, quiser fazer algum apontamento, enfim, estou à disposição. Quero mais uma vez agradecer a oportunidade, o convite, em especial ao Paulo Vitor, presidente da FGM, parabenizar mais uma vez ele, a equipe, a superintendência, pela iniciativa. Isso é muito importante, em todos os aspectos, todas as matérias. Eu sei que o assunto reforma tributária não é a única coisa que nos demandam dentro do município, né, em relação à capacitação, conhecimento técnico, e eu costumo dizer sempre que conhecimento é o maior poder que qualquer pessoa, qualquer empresa ou qualquer órgão público pode ter. Ter ali os seus servidores, sua equipe, seus gestores informados, capacitados sobre o que é, como é, né, o ter uma base de informações é essencial e é a chave para diferenciar uma boa gestão de uma má gestão, é ter acesso e ter ali realmente a aplicabilidade das informações. Então, me coloco à disposição mais uma vez, agradeço e até a próxima. Muito bem, estamos encerrando mais um FGM Capacita. Queremos agradecer a presença de todos os que ficaram conosco por esse tempo até agora, ouvindo a doutora Michele Caldeirão. Muito obrigado, doutora Michele. Esperamos contar com a sua presença também no Encontro Anual de Gestores, onde importantes temas a propósito da reforma tributária também serão debatidos. Até a próxima!